Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então estamos lendo aqui o Srimad Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 2, intitulado Resumo do Conteúdo da Gita, ou também Sankhya Yoga. E hoje nós iremos ler o verso de número 31. E esse verso aqui diz o seguinte: Swadharmana picha veksha navikampintum ahasem dharmyadi udachireyonya kshatrayasya navidyate. Repita, por favor. Swadharmam. Os princípios religiosos próprios de uma pessoa. Api. Também. Cha. De fato. Aveksha. Considerando. Na. Nunca. Vikampintum. Hesitar. Ahasi. Mereces. Dharmya. Por princípios religiosos. Ri. Mesmo. Yuda. Do que lutar. Shreyaha. Melhor ocupação. Anya. Nenhuma outra. Kshatrayasya. Do Kshatriya. Na. Não. Vidyate. Existe. Tradução e significado dado por sua divina graça. Bhaicharanara Vinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada aqui. Jai. Considerando o teu dever específico de Kshatriya, deves saber que não há melhor ocupação para ti do que lutar, conforme determinam os princípios religiosos, e assim não há necessidade de hesitação. Repita, por favor. Considerando o teu dever específico de Kshatriya, deves saber que não há melhor ocupação para ti do que lutar, conforme determinam os princípios religiosos. E assim não há necessidade de hesitação. Significado das 4 ordens de divisão social. A segunda, designada para que haja boa administração, é chamada de Kshatriya. Kshat significa lesado. Quem protege contra danos é chamado de Kshatriya. Trayate significa dar proteção. Os Kshatriyas treinam matando na floresta. Um Kshatriya costumava entrar na floresta para desafiar um tigre e, munido de uma espada, lutava face a face com ele. Quando o tigre era morto, este recebia a ordem real de cremação. Tal sistema é seguido até os dias de hoje pelos reis Kshatriyas do estado de Jaipur. Os Kshatriyas são especialmente treinados para desafiar e matar porque a violência religiosa às vezes é um fator necessário. Portanto, os Kshatriyas jamais são designados para aceitar diretamente a ordem de sannyasa ou renúncia. Em política, a não violência pode ser um recurso diplomático, mas nunca é um fator ou princípio. Nos livros judiciais religiosos declara-se: Ahaveshu mito nyonyam jigamasato-mahi kshataha yudamamanaha param satya shaktya swagam yanti aparam mukha yageshu pashavo brahmam hanyate satatam dvijaihi samskritaha kila mantrascha tepi swagar avapinuvam. Tradução: no campo de batalha, ou o rei ou kshatriya que combate outro rei que ele tem inveja está qualificado a alcançar os planetas celestiais após a morte.
assim como os Brahmanas também alcançam os planetas celestiais sacrificando ghee, que é a manteiga clarificada, no fogo do sacrifício. Portanto, matar no campo de batalha em obediência aos princípios religiosos e oferecer oblações no fogo do sacrifício não são de modo algum considerados atos de violência, porque todos se beneficiam com os princípios religiosos envolvidos. O animal sacrificado consegue uma vida humana imediatamente, sem precisar submeter-se ao processo de evolução gradual, através do qual teria de passar de uma forma a outra. E os kshatriyas mortos no campo de batalha também alcançam os planetas celestiais, que é o mesmo destino reservado aos brahmanas que oferecem o sacrifício. Há duas espécies de swadharmas, deveres específicos. Enquanto não se está liberto, devem-se seguir os princípios religiosos, executando os deveres naturais, a fim de obter a liberação. Quando alguém é liberto, seu swadharma, dever específico, torna-se espiritual e não está no conceito corpóreo material. Na concepção de vida corpórea, há deveres específicos próprios para os brahmanas e kshatriyas, sendo que tais deveres são inevitáveis. O swadharma é determinado pelo Senhor e isto será esclarecido no 4º capítulo. No plano corpóreo, o swadharma é chamado de varnashram dharma, ou o ponto a partir do qual o homem pode obter a compreensão espiritual. A civilização humana começa na etapa de varnashram dharma, ou deveres específicos em termos dos modos qualitativos específicos da natureza nos quais o corpo é obtido. Desempenhar em qualquer campo de ação o dever específico pessoal de acordo com as ordens de autoridades superiores serve para elevar a pessoa a um estado de vida superior. Srila Prabhupada Kinjai. Om Gyanati Mirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtavitale Shrimati Chandramukha Swamiti Namne Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtavitale Shrimati Bhaktivedanta Swamiti Namne. Repetindo a tradução do verso: considerando o teu dever específico de kshatriya, deves saber que não há melhor ocupação para ti do que lutar conforme determinam os princípios religiosos, e assim não há necessidade de hesitação. Primeiramente, queria mandar aqui um alô, uma boa noite para a galera que está nos acompanhando pelo Instagram. Temos o Bhakta Adriano, o Rafael e o Diego. Hare Krishna, eu me chamo Goura Krishna Das, não sei se a gente já se conhece, mas aqui nós estamos lendo o 2º capítulo da Bhagavad Gita, que é intitulado Resumo do Conteúdo da Gita, e hoje é o verso de número 31, certo? A gente está naquela sequência famosa onde Krishna está instruindo Arjuna a lutar, a cumprir o seu dever como um kshatriya, certo? Então, kshatriya é um assunto bem legal, um assunto interessante, porque existe um outro livro, uma literatura chamada Chaitanya Charitamrita, e esse livro, Chaitanya Charitamrita, é onde a gente vai ouvir assim a história de Chaitanya Mahaprabhu, que é a última encarnação de Krishna, a encarnação mais misericordiosa, que apareceu há um pouco mais de 500 anos atrás, 537, se não me engano. Então, nesse livro, Chaitanya Charitamrita, a gente ouve essa história de Chaitanya Mahaprabhu, só que esse livro ele é curioso, porque existem 3 biografias de Chaitanya. Uma é o Chaitanya Charitamrita, a outra é o Chaitanya Bhagavata e a outra é o Chaitanya Mangala, certo? Então, o Chaitanya Mangala e o Chaitanya Bhagavata já existiam, eles foram escritos primeiro. E qual foi a necessidade de se escrever esse 3º livro, o Chaitanya Charitamrita? A necessidade é porque os 2 primeiros eles não falam sobre a filosofia de Chaitanya, eles falam apenas sobre a história. Então é uma história assim corrida, bem legal, muito místico. O Chaitanya Bhagavata foi escrito por Vrindavana Dasa, que é a encarnação de Vyasadeva na nossa era de Kali Yuga. Então esse livro tem uma parte que é uma conversa chamada Ramananda Samvada. Esse Ramananda Samvada é uma conversa entre Chaitanya e Ramananda Rai, que é uma personalidade muito avançada também,
E Chaitanya pergunta para Ramanandarai o seguinte: qual é a meta última da vida? Então, o que existe de mais avançado em termos de vida, em termos de consciência? E Ramanandarai, ele pensa um pouco e ele dá uma série de respostas. É curioso que Chaitanya fala, ele aceita todas as respostas, mas ele fala, olha, tá bom, isso é uma meta de vida, mas eu quero ouvir mais, eu quero algo superior. Então ele vai seguindo assim uma série de respostas, mas Chaitanya ele nunca aceita, assim, ele só vai, na verdade ele aceita, mas ele fala, tá, mas o que tem depois disso? O que tem depois disso? É uma conversa muito extensa, é muito legal, e tem um livro também que Chandramukha Swami ele escreveu sobre esse tema, Segredos do Amor a Deus. É um livro bem legal, quem tiver interesse depois pode adquirir esse livro chamado Segredos do Amor a Deus. Então, qual é a primeira resposta de Ramanandarai? Ele fala assim, a meta última da vida, ou qual a meta da nossa existência é Varnashram Dharma, que é justamente o assunto que Prabhupada está trazendo aqui, que Krishna está trazendo nesse verso de hoje. Então, o que é Varnashram Dharma? Curiosamente, esse termo Dharma foi falado hoje na nossa leitura do Srimad Bhagavatam hoje de manhã, na hora do Mangala. Quem quiser depois pode assistir, ficou gravada a aula. Então, Dharma, a gente sabe que tem várias traduções, às vezes é traduzido como religião, às vezes é traduzido como dever, às vezes é traduzido como natureza, mas enfim, a tradução literal de Dharma é aquilo que sustenta, certo? Então, é aquilo que vai nos trazer uma base da vida. Então, esse é o Dharma, porém existem vários tipos de Dharma, certo? E na nossa primeira, digamos assim, na nossa primeira fase de vida, Ramanandarai fala que a nossa meta agora é Varnashram Dharma, que é o primeiro ponto, como o Prabhupada falou, a vida humana começa em Varnashram Dharma, certo? Então, o que significa Varnashram? Varnashram são duas palavras, Varna e Ashram. Então, Varna se divide em quatro esferas sociais, e Ashram, elas são 4 esferas espirituais, certo? Então, todo mundo tem que procurar a sua esfera social e a sua esfera espiritual para poder se encaixar no Varnashram Dharma. Porém, a gente tem que procurar, mas a gente só consegue encontrar através do nosso mestre espiritual. Então, para a gente entender melhor como é que funciona, para entrar, digamos assim, Varnashram Dharma é o primeiro ponto para a gente realmente estar situado na condição de vida humana. Então, como é que eu faço para saber? Então, a gente vai falar como é que funcionava na era védica, assim, para a pessoa ela ser introduzida no Varnashram Dharma, certo? Hoje em dia é muito diferente, no final eu vou fazer uma contextualização, mas quando uma criança nascia, até lá por seus 5 anos, ela ficava no cuidado da mãe, no cuidado dos pais, porém, ela era entregue com 5 anos para o que a gente chama de Gurukula. Kula significa casa, e Guru é o mestre espiritual, então ele ia para a casa do mestre espiritual, que geralmente ficava numa floresta, então junto com outras crianças, independente se era filho de rei ou não, se era filho de comerciante, se era filho de agricultor, eles ficavam ali, eram todos ensinados da mesma forma, todos seguiam esse caminho, certo? Então eles iam para o Gurukula e ficavam aprendendo as suas habilidades, ficavam treinando suas habilidades com o mestre espiritual. Então eles treinavam de tudo, assim, de tudo, desde cozinhar, desde de fazer negociações, fazia tudo, assim, né? Principalmente estudar também, estudava muito a literatura védica, estudava sânscrito, cosmologia, tudo assim. E o mestre espiritual, o que ele fazia? Ele observava aquela pessoa, aquela criança, aquele adolescente, e até os 25 anos ele tentava fazer o quê? Fazer aquela pessoa ela se desenvolver o máximo espiritualmente. Então, esse primeiro momento é chamado de Brahmacharya, certo? Deixa eu só desligar aqui as notificações.
Então, esse primeiro momento, dos 5 aos 25 anos, é o que a gente chama de Brahmacharya, que é a primeira fase de Ashram, ok? Então, tem Varna Ashram, Varna e Ashram. Então, o primeiro ponto é a pessoa ser um Brahmachari para poder receber, assim, para ser observado e para observar quais são suas naturezas, quais são as suas tendências. E o que o Brahmachari faz, né? O próprio nome já diz. Brahmachari tem duas palavras também, Brahman e Acharya. Brahman significa alma espiritual e Acharya significa seguir. Então, é o caminho onde a gente vai seguir, a gente vai tentar ser uma alma espiritual. E o que é uma alma espiritual? Quais são as três características da alma espiritual? Sati Ananda. Tradução. Sat conhecimento. Não. Eternidade. Sati eternidade. Titi conhecimento. Conhecimento. E Ananda, Bem-aventurança, exatamente. Então, um Brahmachari, ele foca em Sati e Ananda, apenas na eternidade, no conhecimento e na bem-aventurança. Então, ele faz o quê? Ele serve o mestre espiritual, ele canta japa e estuda. Basicamente é isso que o Brahmachari vai fazer. Ele vai estudar muito, ele vai servir o mestre espiritual e vai meditar nos nomes de Deus, certo? Aí ele vai realmente ficar absorto, adoro essa palavra, ficar absorto realmente no conceito mais puro que existe de alma. E qual é a ideia? O mestre espiritual, ele é como se fosse uma pessoa que está puxando um estilingue, sabe? Tem aquele estilingue que você bota uma pedra, né? Bota um negócio lá na ponta e ele vai esticando. E quanto mais você estica o estilingue, mais longe ele é projetado aquele projétil, certo? Aquela pedra, ou seja o que for. Então, o mestre espiritual faz isso. Ele pega uma pessoa e ele estica a pessoa até até o momento que a pessoa possa chegar. Porque também, se a gente puxa demais, o que acontece? Pode arrebentar. Então, o mestre espiritual, ele tem essa capacidade. Ele estica o discípulo ao máximo, só que ele estica exatamente até o momento onde ele vê, não, se eu passar daqui, vai arrebentar. Então, tem pessoas que têm digamos assim, um alcance mais curto, tem pessoas que têm um alcance mais longo, tem outras pessoas que têm um alcance bem mais longo. Isso vai muito, assim, das atividades passadas, se é uma pessoa muito tolerante, se é uma pessoa entusiasta, se é uma pessoa paciente, se é uma pessoa... entusiasmo, paciência, se é uma pessoa confiante, certo? Então, o mestre espiritual, ele está sempre analisando isso. Então, ele tem essa característica, o mestre espiritual, ele tem essa, digamos assim, essa perspicácia de saber até onde levar o seu discípulo. E quando, na era védica, quando a pessoa ela alcançava lá pelos seus 25 anos, o que acontecia? Ela já estava crescida, o mestre espiritual já tinha visto qual a sua natureza, já conversava com os pais, olha, essa pessoa aqui tem essa tendência, ela é uma pessoa muito intelectual, ou ela é uma pessoa muito, digamos assim, é um guerreiro, é uma pessoa que tem facilidade com armas, ou é uma pessoa que tem facilidades com finanças, ou é uma pessoa que tem uma natureza mais, digamos assim, mais braçal, não tem facilidades tanto com administração, nem com comércio e nem com intelectualidade. Então aqui a gente vê que existem 4 tipos de classes sociais, certo? Quando a gente fala de classes sociais, pode acontecer um anacronismo que não deve ser levado em consideração, que é o anacronismo do nosso sistema atual de capitalismo, que obviamente século XV a 500 anos atrás não existia, não, 500 não, do século XV, então há 600, 700 anos atrás não existia, imagina na era védica, há 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás. Então, quando a gente fala dos Varnas, a gente não está falando de anacronismo, certo? Então, existem 4 caminhos que a gente pode seguir no campo social. O primeiro é o campo intelectual, que é chamado de Brahmana. Aqui a gente já está falando de Varna, certo? Varnashram. Os 4 caminhos do Varna são os seguintes. A pessoa que é mais intelectual, aquela pessoa que tem muita facilidade para estudar, para memorizar os versos, tem facilidade com a palavra, tem facilidade com a oratória.
Então é aquela pessoa que, assim, ela pode até saber fazer outras coisas, mas já que ela tem essa tendência, ela é, assim, entusiasmada a seguir esse caminho mesmo da erudição, porque a gente sabe que a filosofia é o que existe de mais sublime no nosso movimento. Então, quando a pessoa ela consegue seguir esse caminho do conhecimento sem precisar se envolver com outras atividades, melhor ainda, certo? Esse é o chamado de Brahmana. Porém, isso é quando a pessoa ela consegue ser esticada bastante. É uma pessoa muito austera, uma pessoa bastante centrada, uma pessoa muito grave, uma pessoa assim que realmente está no modo da bondade, que não agita, não deixa a sua mente ser agitada, a pessoa que consegue viver com pouco e mesmo assim está satisfeita. Então, essa é a pessoa que conseguiu assim receber digamos assim, um treinamento mais intenso, certo? Então, quando a pessoa ela não tem assim tanta paciência com as coisas, a pessoa ela é mais energética, uma pessoa assim mais, digamos assim, apaixonada, né, não no termo de relacionamento. Então, ela tá no modo, a gente diz que está no modo da paixão. E o modo da paixão é quando a pessoa ela está situada no modo do kshatriya, que é justamente o guerreiro, que é o que a gente está falando aqui nesse verso. Então, a pessoa que tem uma tendência para administração, para lidar com pessoas, uma pessoa que tem tendências militares, tem essa questão da energia mesmo, da guerra, da batalha, e ela está mais no modo da paixão, que é o segundo Varna, né? A gente falou do Brahmana, falou do Kshatriya. O terceiro é o que está envolvido tanto com o modo da paixão, mas também tem o modo de Tamaguna, o modo da ignorância, que a gente chama de Vaishya, que é a pessoa que tem facilidades para lidar com a economia, com o comércio. E é curioso porque, assim, a gente, como eu falei, né, a gente tem tem um sistema capitalista, mas a gente não deve relacionar o Vaishya com o capitalista, porque no sistema capitalista a ideia é comprar por um e vender por dois, mas no sistema Varnashram de Vaishya não tem nada a ver com essa questão somente de lucro. O Vaishya, a principal atividade dele é prover alimentos e prover, digamos assim, tudo que a sociedade vai precisar, de roupas, né, de utensílios. Então ele vai proteger a sociedade. Ele vai dar para os kshatriyas aquilo que eles precisam, porque os kshatriyas eles estão ocupados em proteger a sociedade, estão preocupados em administrar, então eles não vão ter tempo de ficar fazendo dinheiro, digamos assim. E o Brahmana nem se fala, o Brahmana está pensando em transcendência, está pensando em salvar o mundo, está pensando em pregação, está pensando em peregrinação. Então um vai protegendo o outro. O Brahmana é protegido pelo Kshatriya, por isso que também no verso Prabhupada fala que quando um Kshatriya quando ele ia mostrar, digamos assim, as suas habilidades, ele ia para a floresta para poder lutar contra os animais, porque os Brahmanas eles ficavam na floresta. Então haviam seres muito, digamos assim, perigosos, como tigres, que não eram somente tigres, tem histórias por trás, assim, eram, digamos assim, entidades realmente ímpias que vinham num corpo de tigre para poder atacar os Brahmanas, atacar os Vaishnavas e os Panditas, certo? Os Munis. Então é isso, o Brahmana é protegido pelo o Kshatriya protege o Brahmana, o Vaishya protege o Kshatriya, e nós temos a terceira classe, que são os Shudras. Os Shudras são as pessoas, e a quarta, né? A quarta são as pessoas que elas têm mais facilidades para atividades braçais. São pessoas que não têm uma intelectualidade desenvolvida, etc. E esse sistema Varnashram, ele é como um corpo. Ele é comparado a um corpo, porque o Brahmana ele é considerado a cabeça, os Kshatriyas considerado os braços, os Vaishyas o tronco e os Shudras as pernas. E se o corpo não tiver uma dessas partes, a gente sabe que a coisa não vai funcionar. Então não quer dizer que exista uma hierarquia, necessariamente falando. Tanto os Shudras quanto os Brahmanas, todos podem alcançar a mesma meta.
a meta da transcendência, caso eles tenham uma vida assim centrada realmente na regulação dos sentidos, em buscar o conhecimento transcendental. Então, esses são chamados os Varnas, certo? Então, a gente já falou sobre os Brahmacharis, que é a primeira fase. Aí, depois, a pessoa ela vai para uma vida familiar, ela volta para a sociedade, então ela pode se encaixar numa dessas 4 Varnas. E depois que a pessoa ela alcança uma outra idade, ela começa a se afastar da vida familiar. Porque como ela já foi Brahmachari, ela já foi uma pessoa celibatária, esqueci de falar isso, que o Brahmachari não se envolve com outro sexo, a pessoa ela já tem essa tendência ao, digamos assim, ao celibato, já tem essa tendência a se, digamos assim, a se afastar das atividades mesmo, entre aspas, materiais. Então, quando ela entra no seio familiar, ela entra, mas não assim com o intuito de desfrutar dos sentidos, de ficar apegado àquela situação. Ela pode até ter, mas por ter tido uma experiência de Brahmachari, ela vai ficar isso com esse sentimento na mente. Então, quando a pessoa chega numa determinada idade, quando os filhos já estão criados, quando já resolveu todas as suas questões, naquela época era por volta dos 50 anos, certo? Eles começavam assim, o esposo e a esposa começavam a se retirar da vida familiar para realmente deixar a galera lá tomando conta das necessidades, e eles voltam a fazer aquilo que já faziam antes, que é buscar a transcendência. Porque o foco é buscar a transcendência. A gente, até mesmo os brahmanas, assim, os kshatriyas, a ideia é abandonar tudo. A gente tem vários e vários exemplos de vanaprastas. O terceiro se chama vanaprasta. Vana significa floresta e prasta significa aproximar-se. Então é a pessoa que está se aproximando da floresta. Então aquela pessoa que morou com o Guru, no Gurukula, na floresta, e agora está voltando novamente para poder dar continuidade na sua trajetória. Esse é o chamado de vanaprasta, que é quando o casal se retira. E o quarto ashram, que é o último, é o chamado de sannyasi, que é realmente quando a pessoa, quando o casal já se separa, e eles vão realmente assim dar a sua vida a ensinar tudo que eles aprenderam para outras pessoas, para as pessoas mais novas. E esse é um sistema perfeito social, porque ele realmente funciona. Ele não é assim, não é uma utopia, é algo muito prático. E é curioso, porque nos 3 últimos anos de vida de Prabhupada, ele falava bastante assim, que ele só tinha feito 50% da missão dele. Ele falou que deixou os outros 50% para nós cumprirmos, que é justamente instaurar Varnashram no mundo. Então ele deixou esse dever de casa para a gente, porque como ele mesmo falou aqui nesse verso, a vida humana só começa a partir de Varnashram Dharma. Ele falou que existem 2 tipos de Swadharma. A gente falou de Varnashram Dharma, mas tem o outro, que é chamado de Sanatana Dharma, que é o nosso Dharma eterno, que é quando a gente já avança, quando a gente já alcança um nível de espiritualidade muito avançado. Esse é um tema mais longo, é um tema mais completo, mais complexo também, mas deu a nossa hora e a gente pode falar disso num outro momento, certo? Então, esse é um resumo do que é Varnashram Dharma. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, só botar aqui pra gente, tá? Pode, tranquilo? Então, o Bhakti Adriano está aqui com a gente, a Bhakti Fernanda também está conosco, a Orlando Araújo também, o Diego está aqui desde o começo, a Jaque acabou de entrar, sábado vai estar lá em Niterói, no encontro. E nós também temos aqui o Felipe, eu acho que é Bianchessi, não sei se é assim que se pronuncia, mas inclusive estou para te mandar uma mensagem, vou mandar daqui a pouco, Felipe. É isso aí. Então, muito obrigado, galera, pela companhia de vocês nessa noite de quinta-feira. Amanhã, às 4h30 da manhã, vamos transmitir o Mangalarati. E à noite, às 18h30, nós iremos transmitir novamente aqui a leitura da Bhagavad Gita, certo? Então amanhã a gente dá continuidade. Amanhã vai ser um verso bem legal. Vou falar aqui para vocês, só para vocês ficarem animados de participar amanhã, que é um verso muito bom. Eu queria inclusive ler esse, que é um verso bem legal. Krishna fala assim: ó Partha, que é Arjuna,
Felizes são os kshatriyas a quem surge esta oportunidade de lutar sem que a tenham buscado, abrindo-lhes as portas dos planetas celestiais. Eu acho isso muito legal. Então, os kshatriyas mais felizes são aqueles que a luta chega sem que eles busquem. Então, quando a luta chega, a pessoa ela fica super feliz porque é o desafio que vai nos fazer avançar. Claro que a gente está falando aqui de batalha, mas a gente pode trazer isso bastante para o nosso dia a dia. Por isso que eu gosto desse verso, porque a gente sempre fica almejando cada vez mais batalhas, cada vez mais desafios para a gente poder lutar e avançar espiritualmente. Então é isso aí, galera. O Pedro chegou agora, mandou aqui um alô também. E é isso aí. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Bhagavad Gita aqui já.